Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você sobre confiança e vitória. Nós precisamos, nesses dias de medo, inseguranças, nesses dias em que muitas pessoas estão precisando desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua fé e, sobretudo, acreditar que dias melhores virão. Eu quero compartilhar com você uma história de dois irmãos, Joabe e Abissai, que foram à peleja, foram à guerra e venceram. E venceram porque usaram a confiança e, através da confiança, eles obtiveram a vitória. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, no versículo 10 ao versículo 13, está escrito assim: Ora, quando Joabe viu que a batalha estava ordenada contra ele pela frente e pela retaguarda, ele escolheu os melhores dentre os homens de Israel e os pôs em ordem contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e eles se puseram em ordem de batalha contra os amonitas. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me, e se os amonitas forem mais fortes do que eu, então eu te socorrerei. Esforça-te e pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Esses dois homens estavam diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante de um problema que eles precisavam sair dali com a vitória. Eles precisavam experimentar sair daquele desafio de cabeça erguida, sair daquele desafio dizendo: nós pelejamos e nós vencemos. Eu e você não somos diferentes. Nós entramos em algumas batalhas nas nossas vidas e são batalhas que a gente não escolheu, são batalhas que a gente não esperava, são situações que, quando nós nos percebemos, já estamos dentro dela, já estamos lá no olho do furacão. E tudo que a gente quer é vencer aquela situação, porque fugir não dá, você já está dentro dela, agora é vencer. Joabe e Abissai estavam nessa condição. Eles precisavam agir, precisavam fazer alguma coisa para que saíssem dali vencedores, para que não saíssem dali vergonhosamente. E eu e você, nós não queremos sair das nossas batalhas, dos nossos desafios, das adversidades que muitas vezes nós somos surpreendidos. Nós queremos sair de cabeça erguida, com dignidade. Nós queremos olhar para trás e falar: foi difícil, a luta foi grande, mas eu venci. E eu creio nisso. Agora, o que fazer então para que alcancemos esse resultado? O interessante é que Abissai e Joabe contavam um com o outro. Eles estavam juntos. Isso é muito importante, nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos o quanto nós somos capazes, o quanto nós temos condições física, emocional e espiritual para enfrentar uma batalha. Às vezes a gente vai ter que pedir ajuda de alguém, a gente vai ter que abrir o nosso coração para alguém, a gente vai ter que pedir para que alguém nos ouça, para que alguém nos ajude, para que alguém nos oriente, para que alguém nos aconselhe, até porque a Bíblia nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E é melhor a gente ouvir e não tomar decisões sozinho, não agir por impulso, não ir fazendo tudo aquilo que dá na telha, tudo aquilo que dá na cabeça, o que vem à cabeça para ser feito. Até porque muitas vezes, quando a gente age assim, impulsionados pela nossa emoção, pelo calor do momento, lá na frente a gente se arrepende, a gente diz: eu não devia ter feito dessa maneira, eu não devia ter falado dessa maneira. Então, para evitar isso, é importante ter alguém perto. Joabe e Abissai estavam juntos, eles se uniram, eles estavam ali para um ouvir o outro, para um dar conselhos ao outro, para um dizer ao outro o que deveria ser feito de forma assertiva, para que eles não se arrependessem depois. Outra coisa importante que Abissai e Joabe, eles
trouxeram para dentro de suas batalhas foi a sabedoria. E a sabedoria já começa aí. Quando a gente pede ajuda, isso é um ato nobre, é um ato de sabedoria. Pedir ajuda não é feio, pedir ajuda não é vergonhoso, pedir ajuda é sabedoria pura, porque você está reconhecendo que você precisa que alguém caminhe ao seu lado. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:6, não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. Percebe isso? A sabedoria, ela faz com que eu seja cuidado, preservado. Quando a gente age com sabedoria e pedir ajuda é um ato de sabedoria, a gente está se preservando, a gente está de alguma maneira nos guardando, nos reservando, nos protegendo. Isso que Abissai e Joabe fizeram, pediram ajuda um para o outro. Isso foi muito sábio e isso ajudou muito que eles tivessem êxito em suas batalhas. O apóstolo Tiago, ainda falando de sabedoria, Tiago 1, versículo 5, Tiago diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se lhe é dada. Tiago está dizendo, olha, se você está dentro de um problema, de uma situação que você não sabe o que fazer, peça sabedoria a Deus. Peça que Deus vai te dar sabedoria. E pedir sabedoria a Deus, com certeza Deus vai lhe mostrar o que deve ser feito, Deus vai te mostrar o caminho, como Deus mostrou para Joabe e Abissai, que eles deveriam se unir, que eles deveriam pedir ajuda um ao outro. Outra situação interessante, outra coisa importante, é que eles confiaram um no outro. Isso é muito importante. Diante das batalhas, das lutas que a gente enfrenta, a gente precisa de sabedoria. E sabedoria é entender que eu preciso de ajuda, que eu sozinho não consigo, que eu preciso ouvir outras pessoas, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E isso vai fazer com que eu desenvolva a capacidade de confiar. Estamos vivendo em um tempo tão difícil, de muitas decepções, as pessoas se decepcionando muito, as pessoas se frustrando com outras, as pessoas criando expectativas, e muitas vezes essa expectativa em relação ao outro foi só da sua parte, não foi da parte do outro. Então é muito fácil hoje, as amizades que foram nutridas há tempo, ao longo de anos, elas se acabam por frustrações, por decepções, e isso tudo vai fazendo com que a gente confie menos nas pessoas. Mas isso não é um ato cristão. A gente precisa desenvolver isso, confiar mais, sabe? Se dar a oportunidade de confiar, se dar a chance de confiar, porque quando a gente confia em alguém, ainda que o outro nos decepcione, ainda que o outro nos frustre, foi o outro que fez, não foi a gente. É importante isso. E essa questão da confiança, Joabe e Abissai, eles estavam confiando um no outro. Lá em 2 Coríntios 7, no versículo 16, diz assim, alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Olha o que Paulo estava dizendo para a igreja de Coríntios, eu me alegro porque em tudo eu posso confiar em vós. Como é bom a gente ter alguém da nossa confiança em tempos de guerra, alguém da nossa confiança em tempos de dificuldade. Isso é muito bom mesmo, porque você sabe que você tem alguém que está do seu lado, alguém que você pode caminhar junto, alguém que vai te ajudar, alguém que está disposto a te ouvir, alguém que vai te puxar a orelha se for o caso, se for necessário, mas é alguém que também vai te motivar a continuar nessa luta, continuar nesta peleja. Eles confiaram, além de um no outro, eles confiaram na vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que Joabe disse, faça o Senhor o que bem lhe parecer. Joabe estava dizendo, Deus, está na sua mão, essa batalha, essa peleja está nas suas mãos, faça conforme lhe parecer bem. E é importante isso, sabe? A gente, no meio das nossas lutas, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma. Isso é natural, é humano, mas a gente precisa reconhecer que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito, porque do nosso jeito, algumas coisas deram certas, outras coisas deram erradas. Agora a gente precisa buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus, Paulo vai escrever aos Romanos, que ela é boa, perfeita e agradável.
Essa é a vontade de Deus. Sabe, então, às vezes, por mais que para nós, para os nossos olhos, para o nosso entendimento humano, a situação não é boa, não é agradável, não é perfeita, mas os olhos de Deus, ele tem um outro olhar. Deus sabe o que está por detrás daquela circunstância, de trás daquela situação, o quanto aquilo tem sido pedagógico para nós aprendermos, para nós amadurecermos, para nós crescermos, para nós desenvolvermos a nossa fé, a nossa espiritualidade, para nós desenvolvermos como seres humanos, para nos amadurecermos. Então Joabe e Abissai está dizendo: seja conforme o Senhor lhe bem parecer. Isso é maravilhoso. Outra coisa para encerrar aqui o meu vídeo é que eles confiaram neles mesmos. Eles estavam confiando na vontade de Deus, mas eles confiavam que também eles eram capazes. Olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando Paulo diz assim: pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Paulo estava reconhecendo que ele era fraco, que ele tinha dificuldades, que ele tinha áreas de vulnerabilidades, mas Paulo estava dizendo: é nesse momento que eu me sinto forte, é nesse momento que eu me sinto capaz, é nesse momento que Deus me fortalece, é nesse momento que eu conto com toda a ajuda divina, com toda a ajuda espiritual, é nesse momento que os céus estão ao meu favor. Isso é muito importante. Nas lutas, nas dificuldades, eu preciso confiar no outro que vai me ajudar, que vai me aconselhar. Eu preciso pedir sabedoria a Deus, eu preciso confiar na vontade de Deus e eu preciso confiar em mim mesmo. Confiar em mim mesmo não é confiar que eu sou autossuficiente, não é isso. Não é isso, é confiar que eu sou capaz. Confiar que se Deus me ajudar e que se Deus colocar pessoas que são pessoas que têm maturidade, pessoas que sabem o que estão falando, pessoas que já experienciaram talvez a situação que eu estou vivendo agora, eu confiar nisso, eu digo: eu sou capaz. Com a ajuda de Deus, com a ajuda dessas pessoas, com a ajuda desses conselhos, com a ajuda da palavra de Deus, a orientação de Deus, eu sou capaz. E todos nós somos capazes. Essa semana eu postei uma frase no meu Facebook e no meu story do WhatsApp que diz assim, que eu já vi o mundo se acabar muitas noites e vi também o mundo amanhecer e se renovar a cada manhã. É bem verdade isso, sabe? A gente às vezes acha que não vai conseguir passar por aquela situação, que não vai conseguir vencer aquele problema e parece que a gente vai sucumbir ali, mas não é verdade. Sabe, em João 16:33, o próprio Cristo, olhando para os seus discípulos, disse: digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, Ele tem estado conosco, Ele não nos deixa, ainda que a luta seja grande, e ela é de fato muito grande. Mas o nosso Deus, Ele é maior, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus, Ele é tremendo e poderoso e Ele quer abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, Ele quer abençoar seus filhos, quer abençoar seu casamento, todos os seus projetos de vida, todos os seus planos. Eu creio nisso. Então, tudo o que nós precisamos fazer é confiar. A confiança, ela nos trará a vitória que nós precisamos. Quando você vai para uma batalha já com sentimento de derrota, sentimento de fraqueza, um complexo de inferioridade, você se torna um alvo muito fácil. Mas se você for para a batalha acreditando, sobretudo, pedindo ajuda e acreditando que Deus colocará pessoas no seu caminho que vão te instruir, que vão te ajudar, e você confiar na vontade de Deus e confiar em você mesmo, no sentido de dizer: eu sou capaz, você vai longe. Eu creio nisso e eu creio de verdade nisso. Deus te abençoe. Você pode aí dar um like nesse vídeo se você gostou
você pode também se inscrever, e eu agradeço se você se inscrever e mandar esse vídeo para outras pessoas, para que mais pessoas se inscrevam, para que mais pessoas possam participar desse momento de ser ministrado por essa palavra. Eu me chamo Luiz Nascimento e estou aqui para dizer a você que você é capaz. Deus, Ele sabe que você é capaz. Você precisa tomar posse disso, que você é capaz. Deus te abençoe.